No primeiro tempo, para quem assistiu o jogo, viu que o Porto Cabede, inclusive, poderia ter feito o segundo e o terceiro ainda no primeiro tempo, tá? O Vasco acha um gol com o João Vitor numa cabeçada, no cruzamento do Lucas Piton, que não teve absolutamente nada de construção, não teve absolutamente nada treinado. Então, assim, eu vou tentar mesclar aqui o torcedor com o jornalista, para falar um pouco do meu sentimento em relação ao que aconteceu ontem e tentar explicar o que foi o jogo e tudo que vem culminando nessa fase terrível e que eu concordo plenamente com você, Ilan. Hoje o Vasco ele é um time que, quando ele entra em campo, é muito mais fácil você apostar que ele vai perder do que ele vai vencer ou do que ele vai empatar. Seja um time grande, seja um time pequeno. Os pequenos já não têm mais medo do Vasco e os grandes encaram o Vasco como um time que tem que ganhar. Então, isso mostra muito o que vem acontecendo com o Vasco nos últimos anos. O elenco do Vasco não é ruim, mas hoje o Vasco joga um dos 3 piores futebols do Brasil. Futebols, entre aspas. Uma das 3 apresentações piores do Brasil, com certeza, é a do Vasco. E ontem foi o pior jogo do ano disparadamente. Onde, com certeza, foi uma das piores vergonhas da história do Vasco. E quando da eu digo história? Isso, da história do Vasco. Eu não tenho dúvida disso. Uma das piores vergonhas da história. Eu não tenho dúvida disso. Eu também acho. Sem conhecer tão bem a história do Vasco como você conhece, falei, cara, isso é uma das maiores vergonhas da história do clube. Eu não tenho dúvida disso. Perder de 4-1 Exato. de um time... Cara, eu ia falar um palavrão, não vou falar. De um time de última, de terceira linha na Venezuela. Com certeza. A Venezuela já é um futebol de terceira linha. E o Vasco perdeu de um time de terceira linha da Venezuela. De 4-1. Não foi 2-1 nem 1-0, não. Uma loucura, cara. Então, assim, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto muito envergonhado. Eu não contrato, eu não planejo, eu não jogo. Eu não tenho nenhuma influência no resultado do que aconteceu ontem. Mas, sem dúvida alguma, eu me sinto envergonhado. E eu me pergunto se esses caras se sentem envergonhados com o que aconteceu ontem. Porque eu vou repetir aqui. Quando a gente vem pra cá, pra Placar, pô, Papa, Ilan, Raíza, nós somos profissionais que a gente se dedica, a gente acorda cedo, a gente estuda, a gente briga pra poder fazer o melhor pro nosso trabalho. E talvez, eu acho que vocês sejam assim também, quando a gente não consegue fazer o melhor no nosso trabalho, de uma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente ganha pra fazer e se dedica pra fazer, cara, eu não durmo, eu fico chateado, eu fico frustrado, eu me sinto incompetente. Eu não sei se esses caras se sentem assim. Sabe por quê, Ilan? Esse mesmo grupo, o mesmo grupo de jogadores, é o mesmo grupo que perdeu de 4-0 pro Criciúma em São Januário, é o mesmo grupo que perdeu de 6-1 pro Flamengo no Maracanã, é o mesmo grupo que foi eliminado pro Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca e é o mesmo grupo que tomou ontem de 4-1 para um time semiprofissional. Então, assim, eu realmente me pergunto, tirando um ou outro ali desse grupo, se eles realmente entendem a dimensão da vergonha e do vexame que aconteceu ontem. O Vasco no primeiro tempo foi massacrado pelo Porto Cabede, que teve mais oportunidades, achou um gol ali com o João Vitor. Aí volta para o segundo tempo, o senhor Felipe, que não é técnico de futebol, no máximo ele é coordenador técnico, mas como técnico ele é um fracasso, tanto nos últimos trabalhos que ele teve, quanto no trabalho atual que ele está tendo, que ele não pode ser o técnico do Vasco da Gama, de forma alguma, ele não é técnico. Ele não mexeu no time. O Vasco estava fazendo uma apresentação bizonha contra o Porto Cabede, desse nível que a gente trouxe aqui, e o Felipe simplesmente não mexeu no time. Ele volta com a mesma equipe. E voltando com a mesma equipe, rapidamente o que aconteceu? O Porto Cabede fez o segundo, o terceiro e o quarto. Mas vou falar aqui uma coisa que eu citei diversas vezes. Vai tirar o Carille? Beleza. E quem vem? Quem vem? Aí nos últimos 8 dias, sabe o que aconteceu com o Vasco? O Vasco empatou com o Operário, um time de Série B, de segunda página de Série B na Copa do Brasil, perdeu para o Palmeiras, até então ok, e foi humilhado nesses mais de 10 dias em que o Vasco ficou sem treinador. E quando eu digo isso, é que o Felipe não é treinador de futebol. Então, gostando do Carille ou não, pelo menos alguns resultados ele conseguia entregar. O time tinha alguma coerência, mesmo jogando mal, mesmo faltando um pouco mais de futebol, de solidez defensiva e tudo mais, você ainda havia alguma coerência. E aí eu vou falar novamente uma coisa que eu cansei de repetir aqui. Não tirem a responsabilidade dos atletas. Não tirem a responsabilidade do grupo de jogadores. Porque, mais uma vez ontem, dos 4 gols que o Vasco tomou, 3 foram falhas bizonhas individuais. A primeira, quando esse aí que tá na foto, que talvez pra mim, os dois inclusive, mas principalmente esse aí que tá agarrando o jogador do Porto Cabede, ele fez uma partida terrível, uma partida digna de um jogador de Série D de futebol brasileiro e que talvez o jogador de Série D teria jogado melhor e teria jogado com mais vontade por vestir a camisa do Vasco da Gama. Ele erra uma bola que ele entrega pro adversário e o Hugo Moura é obrigado a cometer um pênalti, que também não é flor que se cheire nesse time, inclusive erra pra caramba, tem mais erros decisivos nessa temporada do que qualquer outro jogador do Vasco da Gama. Hugo Moura e Cocão protagonizaram o primeiro gol do Porto Cabede. Aí
depois o Lucas Piton, que também tá na foto aí, ele consegue tomar um gol de cabeça de um jogador que tem 1,59 m, gente. 1,59 m, pra quem não sabe, bate aqui no meu ombro aqui, ó. Bate aqui. O cara, quanto você tem, Joãozinho? Você tem quanto? 1,67, ou seja... Cara, o João é baixinho, tem 1,67. É um negócio... Eu trabalho com a Fernanda Maia, é do tamanho da Fernanda Maia, e ela é baixíssima. Ela é baixíssima. Quando eu fiquei ao lado da Fernanda Maia, eu falei, é 1,59. Mas como é que é a impulsão dele? Nada, você não viu o gol. Papa, é um negócio... O gol é ridículo, Papa. Você fala assim, não é possível. O gol é ridículo. Não é possível. E olha que eu não foi negócio de impulsão, não. Eu sou um cara que eu gosto do Lucas Piton, tá? Mas não só ele ontem, mas como todos os jogadores, todos tiveram uma postura patética. O futebol, gente, é um esporte complexo. Eu não considero um esporte simples, eu não considero um esporte fácil. É um esporte que te exige muito, ainda mais hoje, que você precisa ter uma exigência física, uma disciplina muito grande. Treinar é difícil, fazer futebol é difícil, dirigir é difícil. Então eu me sinto um ogro quando eu chego aqui pra vocês na câmera e falo assim, faltou vontade. Mas sabe o que faltou ontem pra esse time? Vontade, porque é um time que caga pro que é a camisa do Vasco da Gama. Os jogadores não apresentam o mínimo de vontade, o mínimo de dedicação. Jogadores que ganham em dia, ganham muito bem, que ficam nos melhores hotéis, que têm todos os suportes possíveis, que não têm salário atrasado, que representam o sonho de milhões de brasileiros e eles simplesmente cagaram pro jogo ontem. Foi isso que aconteceu ontem. Então eu falo pra você, presidente Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, que comandam o departamento de futebol, e para esse grupo de jogadores também. Eu me sentiria humilhado, envergonhado com o que aconteceu ontem. E se vocês não estão se sentindo assim, desculpa, vocês não servem para estar no Vasco. Só pra você ter uma ideia, pensa um jogador baixinho do Flamengo, Papa. Michael, pode ser? Michael baixinho. Michael de la Cruz. Michael tem 1,66 m, acabei de olhar. Tem 7 centímetros a mais do que o cara que fez o gol. O cara é um anão. Pra jogador de futebol, pra atleta profissional, ele é um anão. É menor que o menino Romário. É um anão. Tem 1,59 m. E fez um gol de cabeça no Vasco, cara. E o Léo Jardim falhou também, tá? Também, o que o Léo Jardim fez naquele lance? Ele tirou a mão. Ele tirou a mão, cara. Mas o Léo Jardim e o John estão uma sequência que eu vou te falar. Cara, o gol é ridículo. É um gol ridículo de pelada de intercolegial. E eu tenho 1,75 e eu não sou um jogador alto. Eu não sou um cara alto. Eu não Você sou um não é nem cara alto. jogador, né? Eu sou jogador. Eu não sou um cara alto. Eu fico louco. 1,59. Olha aqui. Tá tocando o telefone aí? Cadê? Bota aí. Deixa eu ver com áudio aí tudo, tá? Tá tocando? Eita, louco. Deus me livre. Deus me livre. Rafael Paiva tá tocando aí. Diniz, tô te esperando, Diniz. Bota os caras pra treinar 3 horas. Eu quero todo mundo ralando. Rafael Paiva tá ligando aí. Pode tirar o Rafael Paiva, eu não vou atender agora não. Mas, Pedro, eu só quero te perguntar o seguinte, né? Depois do que a gente viu ontem, desse jogo do Vasco, o jeito que os caras entregam. Cara, o Vasco entregou os gols pro Puerto Cabelo. Essa que é a verdade, né? Foram gols entregues, desde o pênalti cometido, uma bola foi uma entregada. Todos os outros gols foram entregados também, né? Foram tudo bola entregada. Com o Diniz, com aquela saidinha dele, estou falando sério, não é zoação. Não fica meio complicado, não, com esses jogadores que estão fazendo esse monte de lambança na saída de bola, exatamente ali onde o Diniz gosta de inventar? Primeiro, eles têm que tomar vergonha na cara. Que jogador de futebol que tem medo de bola não tem que jogar futebol. Hoje o time do Vasco é um time que tem medo de jogar futebol. É um time que tem medo da bola. Medo. Eles recebem a bola e a bola queima no pé deles. Eles recebem a bola pensando, sabe o quê? Entregar, para eles não fazerem besteira. O mental desse time é tão fraco, que eles têm medo de jogar futebol. Tirando um ou outro ali, no máximo, a maioria desses jogadores são jogadores que têm um mental de fracassado. Um DNA derrotista, que inclusive está implantado nesse clube. Então assim, Ilan, com ressalva ou sem ressalva, se você ouve os jogadores que já foram treinados pelo Fernando Diniz, a maioria deles, ou 90% deles, falam o seguinte: o Diniz dá muita confiança pro atleta, o Diniz, ele quer que o cara tenha prazer de jogar futebol, o Diniz exige muito do atleta, o trabalho psicológico que ele faz é enorme. Desculpe, Ilan, eu vou falar aqui de novo, eu me sinto um ogro falando isso, mas falta esporro nesse time, de chegar assim: ô Cocão, tá de sacanagem, Cocão? Ô Piton, um cara de 1,59 fez um gol em você, tu tá brincando, meu camarada? O que você tá fazendo aqui?
Esporro, falta esporro nesse time. Falta veia, pulso firme. Porque na pelada, valendo uma caixa de cerveja, se o meu time toma de 4-1, eu saio xingando todo mundo, amigo. Saio xingando, depois a gente senta lá e toma cerveja. O time profissional do Vasco, que ganha milhões, ninguém se xinga, ninguém briga, ninguém chega pro outro e fala assim, meu filho, acorda, meu camarada, acorda. Eu gostaria muito de saber como é que tava o vestiário do Vasco ontem, com a entrevista do Verratti, mais uma entrevista lúcida, é o único, talvez, que tem a moral pra falar, porque ele se entrega o jogo inteiro, falando, a gente se sente envergonhado, a gente vestindo a camisa do Vasco, não pode tomar 4 do Porto Cabede, com todo respeito ao Porto Cabede, a gente tem que pedir desculpa ao torcedor. Eu fico, assim, embasbacado. Pra mim, é um negócio que me deixa perplexo, porque a sensação que eu tenho é que não tem cobrança dentro do vestiário. Um não cobra o outro. Papa, se tu continuar fazendo uma cambada de besteira aqui, eu vou brigar contigo e falar, pô, Papa, tá prejudicando o programa. Ilan, tá prejudicando o programa. E se eu estiver fazendo alguma besteira, eu quero que vocês falem pra mim. Porque a gente tá aqui em prol de um produto, que é o Placar Aberto. Esses caras estão em prol do Vasco da Gama, representando 15 milhões de pessoas. Isso não tá acontecendo só com o Vasco. Isso tá 15 milhões de pessoas. Eu e Raíza, ontem a gente falou, no Flamengo a mesma coisa. O Felipe... Eu só vi o Felipe ontem reclamar quando ele tomou amarelo. Ele Exato. E o Diniz é o oposto disso. Se você tiver de sacanagem com o Diniz, se você tiver correndo, o caso do Tietê é um desses, pode ser que ele tenha extrapolado, tudo bem, mas geralmente, meu camarada, não tá correndo não? Sai. Ele te xinga a torta e a direita e depois ele vai resolver não deixaria contigo. o Gerson em campo daquele jeito. Eu tenho certeza que não. O Wesley também com ele não tem esse negócio não. Não tem esse negócio não. Então assim, Ilan, com todo respeito, eu acho que o trabalho técnico e tático do Diniz pode não ser o que mais agrada. Mas esse time do Vasco, ele precisa de muito. É mental, é físico, é técnico, é tático, é mudar a mentalidade, é mudar a cabeça derrotista que esse grupo tem e que é acostumado com vexame. O grupo de jogadores do Vasco, ele não é um dos piores do Brasil, mas ele é um grupo que tem a mentalidade derrotista. Não tem veia vencedora e isso aí tá se entranhando no clube. E é por isso que eu fico espantado e é por isso que eu cobro do Pedrinho, que foram campeões, ele e o Felipe, com a camisa do Vasco, campeões de tudo, e como que eles se sentem em relação a isso. Porque assim, é muito difícil você, como torcedor, olhar essa situação e não falar assim, cara, eu tô cansado, assim, eu tô cansado. Essa é a sensação do torcedor. Raíza, ajuda a gente aí a explicar o Vasco. Eu acho que até é inexplicável, né? Não tem outra palavra a não ser o que o Verratti disse depois do jogo. Vergonha, tem se tornado praxe, vexames atrás de vexames do Vasco. É o Verratti que coloca a cara, é ele que chama a responsabilidade, que fala também isso que o Pedrosa pontuou, que os jogadores também são responsáveis. Ontem foram muitos erros, foi realmente deprimente. Teve erro do Hugo Moura, do Paulo Henrique, do Piton, cara, Jardim, Coutinho. E o Vasco, inclusive, tratou a Sul-Americana como prioridade, poupou alguns jogadores em prol desse jogo pela Sul-Americana, o próprio Coutinho, o Verratti, e o que a gente vê também em campo, e eu acho que até o Pedrosa pode falar sobre isso também, é uma parte física também em frangalhos. O time do Vasco fisicamente é um time que está em frangalhos. A gente olha para os jogadores e em determinado momento você vê que não vai ter como competir, porque fisicamente esses jogadores não aguentam. Então, assim, o primeiro tempo do Vasco foi uma atuação muito ruim, foi uma atuação muito fraca e o Felipe volta, não mexe no time. Não dá para entender o que passa na cabeça dele, né? O que passou na cabeça dele naquele momento. Ele tem algumas decisões muito questionáveis também, outros jogos tentando emplacar ali um Alex Teixeira que a gente já viu que não tem mais, na minha opinião, não tem mais para onde ir dentro do Vasco. Acho que ele deve sair do Vasco, não deve mais ser essa insistência em cima do Alex Teixeira que não entrega nada. Então, assim, eu acho que são vários pontos. E são quantos jogos sem vencer já, ô Pedrosa? 7 jogos sem vitória, realmente uma situação muito delicada. E aí o Fernando Diniz, Ilan, ele chega como o salvador da pátria, né? O Pedrinho coloca em cima dele todas as expectativas, chega como um cara que vai ser não só um treinador, mas talvez até um coordenador técnico também, porque a gente olha para o Felipe e não consegue ver a função dele, ele exercendo bem a função dele, as coisas fluindo. Acho que assim, o Vasco tem hoje um jogador que é o Nuno Moreira, que ele entrega assim, até lampejos de qualidade, mas é muito pouco
para um time como o Vasco. É muito pouco. E aí se tornou comum. Quantas vezes depois de jogos vergonhosos, o Verratti não chega e fala vergonha, erramos, né? Não estamos jogando como o Vasco merece. Isso se tornou praxe, virou algo comum. Então, assim, já contra o Melgar, na minha opinião, já tinha sido um absurdo, né? Já tinha sido um jogo que o Vasco tinha aberto uma boa vantagem, deixou o time escapar, os gols de cabeça que sofreu. Essa defesa do Vasco, gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Você somar os gols que o Vasco vem sofrendo, são jogadas pelo alto, insistências. O Vasco não consegue fazer bons jogos pelo alto, com a defesa pelo alto, mas por baixo também não. A saída de bola tem sido deprimente. E aí é um ponto que o Fernando Diniz é um cara que não abre mão, ele não negocia essa saída de bola, e ele vai ter que trabalhar muito a confiança desses jogadores, porque realmente os erros são muito graves. E o Hugo Moura, de novo, né, Pedrosa? Errando ali na saída de bola. Inclusive, Raíza, hoje... O Cocão com participação luxuosa. Especial, mas teve o segundo gol que o Hugo Moura errou. O gol que o Paulo Henrique dá uma pedrada pra ele e ele erra de novo e o Vasco toma gol. Ele não consegue nem dominar, claro. Voltando ao prumo aqui, tirando a sacanagem que a gente viu ontem, porque aquilo ali pra mim não é time de futebol, aquilo ali pra mim não posso nem chamar de time de pelada. Um time de futebol hoje, se você for pegar os melhores times do mundo, eles são muito definidos da forma como o volante deles joga. Tanto o primeiro volante quanto o segundo volante. Se o seu volante é qualificado, ele consegue dar ritmo de jogo, ele consegue dar passe para quebrar linha. Apesar do Flamengo estar vivendo esses 2 últimos jogos em uma fase ruim, mas o Pulgar é um ótimo exemplo, o De La Cruz é um ótimo exemplo. São jogadores que dão o ritmo para sua equipe, que não tem medo da bola, que tem um domínio orientado decente. O Hugo Moura e o Cocão, eles não podem jogar juntos, eles se anulam, porque eles são 2 jogadores limitados tecnicamente, que não têm um alto poder de marcação, o Hugo até maior, mas eles se anulam. Então o que isso acontece? O time do Vasco fica um time lento, cansativo de assistir. É nojento ver o Vasco assistir hoje em dia. É muito cansativo, assim, porque não parece futebol, parece outro esporte. É uma equipe que não tem válvula de escape nem pelas laterais, que tem 2 bons laterais e não consegue mais usar isso. Existia um momento que a torcida do Vasco reclamava que o Vasco só conseguia chegar lá no terço final e cruzar pro Verratti. E esse momento era um momento que o Vasco vencia os jogos, pelo menos. Nem isso tá tendo. O Vasco nem consegue mais cruzar a bola pro Verratti. O Verratti teve um momento ontem que tava jogando de ponta esquerda. Então, assim, cara, são tantos problemas, mas tantos problemas, que eu realmente considero, até respondendo sua pergunta, pior do que tá não fica. Eu tenho certeza que pelo menos a postura desse time com o Fernando Diniz e desses jogadores que devem ser muito cobrados, ela precisa mudar, porque foi um vexame. Olha,